Hora de conversar com Dora Kramer, temos muitos assuntos a abordar. O primeiro, Rodrigo Maia é expulso do DEM. Ô, Dora, o Groucho Marx, né? Groucho, tá, gente? Não é o Cal, é o comediante. Falava que ele não queria fazer parte de nenhum clube que o aceitasse como sócio. Mas daí a ser expulso do DEM? Rodrigo, conta pra gente, Dora, bastidores aí dessa história. Bom dia pra você. Bom dia, Megali, Carla, Sheila, bom dia para todo mundo. Pois é, já era uma fava contada, né? Tanto que o Rodrigo, se não fosse expulso, ele ia sair, já estava com processo no TSE de pedido de desfiliação, e a expulsão para ele não foi ruim, né? Porque ele sendo expulso, ele não corre o risco de perder o mandato e pedindo a desfiliação, ele precisaria apresentar justificativas ali que a Justiça Eleitoral considerasse cabíveis para que ele não perdesse o mandato, caso o DEM reivindicasse o mandato dele. Então, para ele não foi ruim, para o PSD, para onde ele deve ir, é ótimo, porque fortalece o partido do Kassab. O Rodrigo é um político importante, foi presidente 3 vezes da Câmara, né? Um político de influência. Agora, tem um bastidor interessante, que você vê como é que a política, o dia de amanhã, não tem grande compromisso com o passado, né? O Rodrigo Maia, em 2011, foi a razão pela qual Gilberto Kassab, presidente do partido para o qual ele vai se filiar, ou pelo menos, mais provavelmente vai se filiar, saiu do DEM por causa do Rodrigo. O Rodrigo era presidente do DEM e o Kassab, Bonhausen, Cátia Abreu saíram acusando o Rodrigo de ter fraudado uma ata de uma reunião da executiva e mais, os estatutos, de ter descumprido o estatuto do partido para favorecer aliados do Rodrigo que estavam numa ala contrária ao Kassab, ao Bonhausen, esse pessoal das antigas. E na época, isso ficou para a história, né? Tem 10 anos. E na época isso foi assim, porque foi uma briga feia. E agora volta o Rodrigo para o partido que é presidido pelo Kassab. Claro que o Kassab está aceitando, ainda não vem a público falar dessa história, mas no bastidor ele comemora discretamente dentro daquele lema: a vingança é um prato que se come frio. Ele tem prontos várias. Eu mesmo ganhei a reprodução das matérias daquela época, né? É claro que ele faz isso muito discretamente, mas enfim, é um dado aí. Agora, no caso do Kassab, né? Ele é descendente de libanês, é uma esfirra que se come fria. Fala, Sheila. Não, mas falando do PSD, que deve ser o destino provável, né, do Rodrigo Maia, o PSD atraiu recentemente o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Tem um movimento aí importante de fortalecimento do PSD no Rio de Janeiro especificamente. E isso tem a ver com 22, com eleições em 22, Dora? Olha, tem tudo a ver, que esse é um povo que vai enfrentar o Bolsonaro. Há uma articulação que não é fácil, né? Mas uma articulação aí para esse povo todo se juntar, inclusive a esquerda, com Marcelo Freixo no meio. Agora, o fortalecimento do PSD, a gente ainda vai ver um movimento que ele está surgindo em vários pontos do país. Minas Gerais, o próprio São Paulo. Então, é um partido que vem aí para a próxima eleição com uma força diferente, maior do que ele já tinha. Mas, especificamente no Rio, tem esse caráter de fazer a luta contra o governo Bolsonaro no berço eleitoral de todos eles, do presidente, dos filhos, da ex-mulher, enfim, tem esse caráter, sim. Por isso é que esse fato aí que ficou no passado, ninguém vai trazer isso a público agora, porque isso divide, né? Mas o interessante é só que a risada é feita assim, o meio sorriso amarelo e no escurinho do cinema. E tem também, né, Dora, uma questão adicional que é a seguinte: PSD se fortalecendo e aí eventualmente criando um candidato, não precisa apoiar nenhum lado nem o outro antes da eleição, pode ir, né, ali de acordo com o que o vento levar, o vento de 2022, não precisa se comprometer apoiando nenhum dos lados, que a gente sabe que vai ter um ano bem polarizado, uma disputa bem polarizada.
que é exatamente esse é o plano do Kassab, ali, caminhar numa faixa própria até onde der, porque isso fortalece, né? Então ele fica falando o nome do Rodrigo Pacheco, acha que o Rodrigo Pacheco, claro que como presidente do Senado não pode assumir nenhuma candidatura e tal, mas que na posição de presidente do Senado tem uma visibilidade, segundo ele, Kassab, que vai favorecer um fortalecimento de uma candidatura a ser apresentada só no ano que vem. Dá tempo de falar em Mas- um minuto? Desculpa, Megali, não. Não, manda bala, Carinha. Não, eu ia perguntar do voto impresso, mas eu não sei se dá tempo de falar em um minuto. Eu falo no minuto, até porque a gente vai poder voltar desse assunto à dessa, porque é uma coisa que está caminhou na Câmara, eu não acredito que caminhe no Senado, acho que o Senado vai servir como barreira de contenção, porque isso supostamente é para ampliar a confiança do sistema, quando na verdade é um pretexto para disseminar a desconfiança. E vamos ter, no processo como um todo, porque não adianta apaziguar os defensores dessa tese, dizer, não, vamos aprovar para agora, para acabar com esse assunto, não vai acabar, porque é pretexto, é só pretexto, então não vai Exato. acabar. Como não vai fazer o voto todo impresso, vai se fazer uma amostragem, e eles já estão dizendo que a amostragem não serve. Ou faz o coisa completa, o sistema completo, a mudança completa, ou não faz nada. Quer dizer, não vão aceitar, porque a ideia não é essa, porque não é de verdade a história de ampliar a confiança. Gente, é sempre bom lembrar, o Trump fez esse movimento de contestação num país onde o voto é impresso. Ai, gente, eu não me conformo, sério, assim, me dá um negócio, uma queimação quando eu ouço falar em Eu já vi impressão muita de gente voto. razoável, cara, defender, tem razão. Não, vamos fazer, porque aí você vai acabar com o pretexto do bolsonarismo para contestar as eleições. Pô, que loucura! Como se fosse virar uma chavinha, né? Como se não fosse uma coisa hiper complexa, hiper custosa, e como se a gente tivesse que adaptar a nossa democracia e o nosso sistema eleitoral, que é super confiável e admirável lá fora, ao pensamento lunático que vem lá do Palácio do Planalto e daqueles que o cercam. Gente, pelo amor de Deus, de forma prática, milhões de impressoras, Dora Kramer. Onde é que vai acoplar a impressora na urna eletrônica? Onde é que vai ficar esse voto aguardando a recontagem, Dora? Não me conformo. Olha, eu adorei uma expressão usada pela revista Veja na carta ao leitor essa semana, que traz a capa do voto impresso, que chama isso de terraplanismo eleitoral. Eu achei, assim, perfeita a definição. É isso mesmo, é uma maluquice total, entendeu? Travestida de uma coisa que olha, nós vamos falar à beça desse assunto, vamos recuperar a história da Proconsulta lá atrás, por isso que o PDT aprova com uma fraude monumental que houve para impedir a eleição do Brizola, enfim, tem várias coisas para a gente comentar, porque esse assunto vai ser quentíssimo, mas Muito lembrando, só para finalizar, que esse troço tem que estar aprovado até outubro, para poder valer para a eleição do ano que vem. Então, tem milhões de mecanismos, isso é emenda constitucional, né? Não é uma votação simples, e o Senado não tem a mesma disposição que tem a Câmara, tá? De fazer andar isso e de ceder aos desejos desse pessoal. Isso é importante. Muito bem. Então que fique registrado aqui para os autos que a Dora falou em menos de um minuto. A culpa por esse curto atraso foi toda nossa que quis comentar em cima do comentário. Dora, um beijo para você, até amanhã. Tchau, até amanhã. Beijo. 8h56 pelo horário de Brasília.